Imagine que você está em uma sala de cinema completamente escura. Na tela, você vê uma cena de ação frenética. Você vê a luz dos projéteis, o brilho das explosões e o reflexo nos olhos dos atores. Para você, tudo o que importa é o que está iluminado. Mas você esquece de uma coisa fundamental: sem a tela física, sem a estrutura das cadeiras e sem o próprio prédio do cinema, nada disso existiria. A humanidade passou milênios acreditando que as estrelas eram tudo o que existia. Olhávamos para o céu e pensávamos: se brilha, é real. Se é escuro, é vazio. Estávamos redondamente enganados. Hoje, a astrofísica nos diz que toda matéria que conhecemos, cada átomo do seu corpo, cada molécula de oxigênio que você respira, cada sol de cada galáxia, representa apenas 5% do universo. O restante é um fantasma. Uma substância invisível que não emite, não reflete e não absorve luz, mas que segura as galáxias pelas mãos para que elas não se despedacem. Hoje, no além do infinito, vamos caçar o invisível. Vamos entender o que é a matéria escura e por que a nossa existência depende de algo que a ciência ainda não consegue tocar. A história da matéria escura não começa com um telescópio sofisticado, mas com uma anomalia matemática irritante. Na década de 1930, o astrônomo suíço Fritz Zwicky observou o aglomerado de Coma e percebeu algo impossível: as galáxias se moviam rápido demais. De acordo com a gravidade de Newton, não havia massa visível suficiente para mantê-las unidas. Elas deveriam ter saído voando pelo espaço como faíscas de uma esmerilhadeira. Zwicky chamou isso de Dunkle Materie, matéria escura, mas o mundo o ignorou, tratando-o como um teórico excêntrico. Foi somente nos anos 70 que a astrônoma Vera Rubin trouxe a prova irrefutável. Ela não olhou para aglomerados distantes, mas para as curvas de rotação de galáxias individuais, como a nossa vizinha Andrômeda. Rubin aplicou as leis básicas da mecânica orbital. Pense em um carrossel. As crianças na borda sentem uma força maior e precisam se segurar com mais força do que quem está no centro. Pela lógica, as estrelas na borda de uma galáxia, estando muito longe da maior concentração de massa, o centro, deveriam girar muito mais devagar, assim como Plutão gira mais devagar que Mercúrio. Mas Rubin descobriu algo bizarro: as estrelas nas bordas giram quase na mesma velocidade que as do centro. Imagine dirigir um carro a 200 km por hora em uma curva fechada sem pneus ou asfalto. Você deveria derrapar e sair da pista. Para as estrelas não serem arremessadas para o vazio, as galáxias precisariam ter 10 vezes mais massa do que a luz nos mostrava. Havia um halo invisível de matéria envolvendo cada galáxia. Rubin não apenas descobriu um novo tipo de matéria, ela provou que a luz é uma péssima guia para medir a realidade. O universo que vemos é apenas a espuma de um oceano profundo e escuro. Se a matéria escura não emite luz, como podemos ter certeza absoluta de que ela está lá? A resposta está na maior sacada de Albert Einstein: a relatividade geral. Einstein previu que grandes concentrações de massa não apenas atraem objetos, mas dobram o próprio tecido do espaço-tempo. E se o espaço está dobrado, a luz que viaja através dele também deve fazer uma curva. Este fenômeno é chamado de lente gravitacional. Imagine que existe uma galáxia massiva no meio do caminho entre a Terra e um quasar distante. A matéria escura dessa galáxia age como uma lupa cósmica colossal. Ela distorce a luz do objeto ao fundo, criando arcos luminosos, imagens duplicadas ou até mesmo o que chamamos de anéis de Einstein. Quando os astrônomos medem o quanto a luz foi dobrada, eles conseguem calcular a massa exata do objeto lupa. O resultado é sempre o mesmo: a luz se dobra muito mais do que a massa das estrelas visíveis permitiria. Mas a prova definitiva, a arma fumegante, veio com o aglomerado do balaio, Bullet Cluster. Este é o resultado da colisão de dois aglomerados de galáxias. Durante a batida, a matéria comum, gás quente, colidiu e parou no centro, como dois carros batendo de frente. No entanto, os mapas de gravidade feitos por lentes gravitacionais mostraram que a maior parte da massa passou direto pela colisão, sem interagir com nada. Isso provou que a matéria escura é não colisional. Ela atravessa a matéria normal e a si mesma como se nada existisse. Ela interage apenas através da gravidade. É por isso que não conseguimos pegá-la em um pote. Ela passaria direto pelo vidro, pela terra e por você, sem deixar rastro, a menos que você consiga sentir a sutilíssima distorção gravitacional de cada partícula invisível que atravessa o seu DNA agora mesmo. Se sabemos o que a matéria escura faz, a pergunta de $1 bilhão é: o que ela é?
A primeira coisa que os cientistas fizeram foi descartar o óbvio. Ela não é feita de buracos negros pequenos, planetas errantes ou estrelas mortas, os chamados machos, Massive Compact Halo Objects. Sabemos disso porque as medições da nucleossíntese do Big Bang limitam a quantidade de matéria comum, bariônica, que pode existir. Se houvesse tantos prótons e nêutrons escondidos, o universo jovem teria se comportado de forma muito diferente. Portanto, a matéria escura deve ser algo exótico. Atualmente, temos 3 principais suspeitos no Tribunal da Física de Partículas. WMPS, Weakly Interacting Massive Particles, partículas massivas que interagem apenas pela força fraca e pela gravidade. Elas são as favoritas porque surgem naturalmente em teorias como a supersimetria. Se existirem, trilhões delas estão atravessando seu corpo neste segundo. Axions. Partículas extremamente leves e hipotéticas que foram propostas originalmente para resolver problemas na força nuclear forte. Eles seriam tão leves que se comportariam mais como uma onda do que como uma partícula, preenchendo o espaço como um fluido invisível. Neutrinos estéreis, uma variação dos neutrinos que já conhecemos, mas que não interagem sequer pela força fraca. A grande dificuldade é que, para qualquer um desses candidatos ser real, precisamos quebrar o modelo padrão da física. A matéria escura é o sinal mais claro de que a nossa compreensão da física de partículas está incompleta. Estamos procurando por uma peça de um quebra-cabeça que nem sabíamos que estávamos montando. É uma caçada no escuro, onde o prêmio não é apenas uma nova partícula, mas uma nova lei da natureza. Muitas vezes imaginamos as galáxias como objetos isolados flutuando no vazio, mas a realidade é que o universo possui uma estrutura, e essa estrutura é ditada pela matéria escura. Logo após o Big Bang, o universo era uma sopa quente e quase perfeitamente uniforme de partículas. Mas havia pequenas flutuações de densidade, regiões onde a matéria estava um pouquinho mais apertada. A matéria comum, átomos, estava sob uma pressão imensa da radiação, o que a impedia de colapsar. No entanto, a matéria escura, por não interagir com a luz, não sentia essa pressão. Ela começou a se agrupar silenciosamente, criando poços gravitacionais. Quando o universo esfriou o suficiente, a matéria comum simplesmente escorregou para dentro desses poços já preparados. Sem a matéria escura como este andaime invisível, a gravidade da matéria comum não teria sido forte o suficiente para vencer a expansão do universo e formar as primeiras galáxias a tempo. Hoje, vemos o resultado disso na teia cósmica, uma rede vasta de filamentos de matéria escura que conecta todo o universo. As galáxias são apenas os pontos brilhantes onde esses filamentos se cruzam. Simulações de supercomputadores, como o projeto Illustris, mostram que, se removermos a matéria escura da equação, o universo que vemos hoje nunca teria se formado. Somos a decoração brilhante em uma estrutura maciça e invisível que sustenta a realidade em grande escala. Apesar de todas as evidências, uma parte da comunidade científica se pergunta: e se estivermos inventando uma partícula fantasma para esconder o fato de que não entendemos a gravidade? Esta é a base da MOND, dinâmica newtoniana modificada, proposta por Mordecai Milgrom. A ideia é ousada. Talvez a segunda lei de Newton precise de um ajuste quando a aceleração é extremamente baixa, como nas bordas das galáxias. A MOND sugere que, em escalas galácticas, a força da gravidade não cai com o quadrado da distância, como Newton e Einstein previram, mas sim de forma mais lenta. O que é fascinante sobre a MOND é que ela explica as curvas de rotação das galáxias com uma precisão assustadora, muitas vezes melhor que os modelos de matéria escura. No entanto, a MOND enfrenta um paredão quando tentamos explicar o universo em larga escala. Ela falha ao explicar o aglomerado do balaio e a radiação cósmica de fundo. A maioria dos astrofísicos vê a matéria escura como a explicação mais provável porque ela resolve quase todos os problemas com uma única solução, uma partícula, enquanto a MOND precisa ser constantemente remendada. Mas o debate continua vivo. Estamos diante de uma partícula desconhecida ou de uma revolução na nossa compreensão das leis da física? O vencedor deste duelo levará o próximo prêmio Nobel e reescreverá os livros didáticos para sempre. Se a matéria escura é uma partícula, ela deve estar passando por nós agora mesmo. Porque ainda não a detectamos. Porque ela é terrivelmente esquiva. Para tentar capturá-la, os cientistas construíram laboratórios nos lugares mais silenciosos da Terra, quilômetros abaixo do solo, em minas abandonadas ou sob montanhas de granito, como o laboratório Gran Sasso na Itália.
Esses detectores, como o Lux Zeppelin, LZ, utilizam tanques gigantes de xenônio líquido ultrapuro. A ideia é que, se uma partícula de matéria escura, uma WIMP, atingir o núcleo de um átomo de xenônio, ela produzirá um minúsculo flash de luz e uma carga elétrica. Estar no fundo da Terra é essencial para filtrar o ruído dos raios cósmicos que bombardeariam o detector na superfície. Até o momento, esses detectores retornaram silêncio. No Grande Colisor de Hadrons, LHC, os físicos também buscam por energia perdida em colisões de prótons, o que indicaria a criação de uma partícula de matéria escura que escapou do detector. O fato de ainda não termos encontrado nada está começando a deixar os cientistas nervosos. Ou estamos muito perto de uma descoberta histórica, ou estamos procurando pelo tipo errado de partícula. A caçada pelo invisível é a maior prova da resiliência humana. Estamos dispostos a cavar quilômetros sob a terra para entender o que brilha a trilhões de quilômetros no céu. Ao final desta jornada, somos confrontados com uma realidade fascinante e humilde. Nós somos a exceção, não a regra. Tudo o que amamos, as estrelas que admiramos e os planetas que exploramos são apenas a espuma no topo de um oceano escuro e desconhecido. A matéria escura nos ensina que o universo é muito mais vasto e estranho do que nossos sentidos podem perceber. Viver em um universo dominado pelo invisível não deve nos causar medo, mas sim uma curiosidade renovada. Somos a parte do universo que aprendeu a olhar para a escuridão e deduzir o que existe lá dentro. A matéria escura é o lembrete final de que ainda estamos na infância da nossa compreensão do cosmos. O próximo grande salto na ciência não virá do que já vemos, mas da coragem de investigar o que o universo está escondendo de nós. Até que o mistério seja revelado, continuaremos sendo a minoria brilhante, navegando por um oceano de sombras em busca da verdade.